E eu, a partir de agora, peço-vos o máximo de concentração para aquilo que eu espero falar. Peço-vos, repito, o máximo de concentração, porque naturalmente, quando ouvimos a palavra de Deus, devemos estar em primeiro lugar em silêncio. Temos estado a estar a carta a Timóteo, a importância do silêncio para a aprendizagem. Senão não aprendemos nada. E em segundo lugar, estarmos concentrados. Porque às vezes podemos estar em silêncio e a nossa mente estar a divagar, e hoje isto requer mesmo concentração. Porque aquilo que eu vou falar é de facto muito importante e lamentável e infelizmente, eu diria que o grosso dos crentes no mundo não percebem nada disto. E está na Bíblia. É preciso saber manejar a Bíblia. E, portanto, tomem muita atenção. Eu hoje quero-vos falar sobre Evangelho e Evangelhos. Já uma vez, eu falei aqui, se calhar até mais do que uma vez, mas uma vez em concreto, e não de passagem, já falei aqui sobre a importância do conhecimento de palavras que na linguística, na língua portuguesa, os que percebem do assunto dizem que são palavras homónimas. As palavras homónimas que nós aprendemos na escola, quando éramos pequenos, são vocábulos que possuem a mesma grafia. Isto é, escrevem-se exatamente da mesma maneira. Soam da mesma maneira. Escrevem-se da mesma maneira, soam da mesma maneira, mas têm significado diferente. Eu vou-vos dar alguns exemplos de palavras homónimas. Por exemplo, rio. Rio e rio. Ao rio caudal d'água e ao rio do verbo rir. Quando eu digo rio, estou-me a referir a quê? Tratando-se de palavras homónimas, apesar delas se escreverem da mesma maneira e soarem de maneira semelhante, têm significados diferentes. Uma coisa é o rio, o caudal de água que corre dentro de duas margens. E outra coisa é o rio, o presente do indicativo do verbo rir. Primeira pessoa, eu rio, tu ris, ele ri. Depois existe outra palavra, para vocês terem uma ideia, a palavra canto. Pode ser o canto deste quadro, eu não sei se na imagem dá para ver aqui o quadro. Atrás de mim tenho aqui um quadro, e neste quadro eu tenho aqui, por exemplo, um canto, até tenho 4 cantos, 1, 2, 3, 4, mas está aqui um canto. Okay? E existe o canto do verbo cantar. Ainda há bocado ouvimos aqui cânticos. Estavam a cantar. E eu canto. Também cantei. Mas o canto do verbo cantar não é o canto daquele quadro. Escrevem-se da mesma maneira, soam da mesma maneira as palavras, mas têm significados diferentes. Depois temos, por exemplo, a palavra cedo, por exemplo, com C de cedilha, sem a cedilha, né? Naturalmente. A palavra cedo pode-se referir ao tempo, ainda é cedo, e pode-se referir a eu abrir mão de, eu cedo-te. Ou Nando, daqui a um bocado eu cedo-te o púlpito, para terminares o culto, pode ser? Eu cedo do verbo ceder, abrir mão. E o cedo de tempo. Não é tarde, é cedo. E eu podia ir caminhando por ali e mostrar-vos o que são palavras homónimas. E nós, particularmente na Bíblia, temos que ter muita atenção. Porque nós na Bíblia temos palavras homónimas. Temos vocábulos bíblicos que são homónimos. Escrevem-se da mesma maneira, soam da mesma maneira, mas têm significados diferentes. E um deles é a palavra Evangelho. Quando eu falo em Evangelho, estou-me a referir a quê? Cuidado, porque a palavra pode-se escrever da mesma maneira e escreve,
soar da mesma maneira e soa, e ter significados diferentes consoante o contexto onde ela surge na Bíblia. Muito bem. Se não é correto nem razoável que eu me refira ao canto do quadro que está aqui atrás de mim como um intérprete que canta, seria uma doidice. Eu dizer que o canto do quadro que está aqui é um intérprete que canta. Como é que é assim? Ele não canta nada. Mas é isso que muitos fazem com a palavra Evangelho. Referem-se ao termo, ao vocábulo Evangelho, pensam nesse vocábulo, em certas ocorrências na Bíblia, tendo pensamentos acerca dele que não têm nada a ver. E se, como eu disse, não é correto nem razoável que eu me refiro ao canto do quadro cá atrás como um intérprete que canta, muito menos correto e razoável, para não dizer que é perigoso, eu referir-me à palavra Evangelho como sendo sempre a mesma coisa. Porque há muita gente que diz assim, Evangelho é tudo a mesma coisa. Quando a Bíblia fala Evangelho, é tudo a mesma coisa. Será? Será tudo a mesma coisa? Bem, eu lamento que a iliteracia bíblica seja grande. E muitos são analfabetos bíblicos. Mas alguns, para além disso, ainda são analfabetos e são iliteratas na língua portuguesa. E às vezes conhecer um pouco da língua portuguesa pode nos ajudar a compreender a Bíblia. Por isso é que eu tive um grande amigo, que foi mais do que um pai na fé para mim, que me dizia assim: tem sempre lá na tua secretária um bom dicionário de português. Porque a gente às vezes lê termos na Bíblia e não sabemos o significado deles. Não é com um bom dicionário de português que eu vou conhecer a diferença entre Evangelho e Evangelho. Mas vocês compreenderam. Mas agora temos que conhecer bem a Bíblia para não dizermos disparates sobre a palavra Evangelho. Muito bem. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2, vamos ler. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, o apóstolo diz assim, o apóstolo Paulo diz assim. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, cá está a palavra, cá está o vocábulo, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Nota que isto é tão sério, que se nós errarmos no conhecimento deste Evangelho, podemos perder a salvação. Pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como foi anunciado. Se não é que crestes em vão. Já agora um pequeno pormenor. Este Evangelho requer da parte do ouvinte apenas uma coisa: crer. Por isso é que ele diz, se não é que crestes, ele não diz crestes e fizeste isso e mais aquilo, não. Creres apenas. Por isso é que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Só. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, eu cito, e como isto fica gravado, vocês depois podem consultar. Diz ele que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ponto. Crê apenas. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, ele diz que aqueles crentes que antes estavam neles próprios e em Adão, quando colocaram a sua fé em Cristo, passaram a estar em Cristo. E diz ele, em quem vós estáis? Em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, cá está o crer apenas. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido. Sabe, nós temos que estudar a Bíblia a sério, não é brincar.
Quando, eu creio que foi Paulo que escreveu, mas isso também não é relevante, porque o nome não ficou lá escrito, é porque não era relevante. O autor da carta aos Hebreus estava preocupado era com o Senhor Jesus Cristo, que era maior do que tudo e do que todos, e era tão maior que ele, o escritor, disse assim, pá, nem aparece em cena. E não assinou. Porque também a nós, diz o escritor da carta aos Hebreus, foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação, e isto é o meu receio em relação a alguns aqui, porque a vocês também tem estado a ser pregado o Evangelho. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. E eu temo que isto aconteça convosco. Estar a palavra a ser pregada e não vos aproveitar nada. Sabem porquê? Porquanto não estava misturada com fé. Não creram. Naqueles que ouviam. Vocês ouvem, misturem isso com fé. Eu creio, Senhor. Cristo morreu pelos teus pecados. Eu creio, Senhor. Cristo foi à cruz por ti. Eu creio, Senhor. Ele foi condenado para eu não ser condenado. Eu creio, Senhor. Misturem isso com fé. Muito bem. Quando a palavra Evangelho aparece na Bíblia, o vocábulo em si, quer dizer boas notícias. Boas notícias. E estar a dizer, como alguns dizem, que o Evangelho na Bíblia é tudo a mesma coisa, sempre que aparece o Evangelho é tudo a mesma coisa, é o mesmo que estar a dizer que Deus só deu uma boa notícia aos homens. Ele deu muitas boas notícias. E por isso temos muitos Evangelhos na Bíblia. Evidentemente que esta boa notícia que eu como pecador ouço, de que estou condenado à separação eterna de Deus, mas que Cristo foi condenado em meu lugar e foi separado de Deus para eu não ser. Esta boa notícia que eu criei é uma coisa, mas há outras. Ok? E esta é muito importante. E se vocês falham nisto, vocês vão se perder para sempre. Portanto, dizer que Deus só deu uma boa notícia, isso é muito redutor. Porque não é verdade. E quando nós analisamos o contexto onde a palavra ocorre na Bíblia, é que nós verificamos que tipo de boas notícias é que Deus está a falar. Isto é um mundo, sabem? Isto que eu estou a dizer é um mundo na Bíblia. É um mundo. Mas tenho que ser redutor agora na explanação para vos dar exemplos para vocês poderem perceber, ok? E por isso não vou ser muito exaustivo, não vou ser profundo, mas não vou deixar de ser incisivo. Por exemplo, este Evangelho de que Paulo está a falar é referido na Bíblia como o Evangelho da graça de Deus. É chamado a boa notícia da graça. Graça porque é um favor imerecido que nós não merecíamos. Mas a Bíblia também fala, se vocês lerem os Evangelhos, no Evangelho do Reino. A boa notícia do Reino. Às vezes até há pessoas que tocam a campainha lá em casa. O que é que quer? Vem anunciar o Reino. O que é? Anunciar o quê? O Reino? Estão deslocados. Porque o Evangelho do Reino é a boa notícia do Reino. E se para mim que sou pecador, condenado e perdido, é uma boa notícia eu ouvir dizer que Deus me amou tanto que o Senhor Jesus Cristo foi à cruz para morrer em meu lugar a fim de eu não morrer a morte eterna, isto é uma boa notícia. Alguém me bater à porta e dizer, olha, vai anunciar o Reino, que notícia é essa para mim? Agora, quando ela estava a ser anunciada nos Evangelhos, quem a ouviu era uma boa notícia. Sabem porquê? Porque ela estava a ser anunciada à nação de Israel, ao povo judeu. E eles conheciam pelos profetas que Deus tinha profetizado, tinha prometido um reino fabuloso. Um reino a que até os desertos vão florir, o mar morto vai ter vida, ninguém vai estar enfermo, todos vão ser curados, os cegos vão ver, etc. E mais, uma pessoa de 100 anos nesse reino é considerada uma criança. Imagina. E eles já tinham prometido há muito tempo. Quando o Senhor Jesus Cristo aparece, quando João Batista aparece, o Senhor Jesus Cristo aparece, os 12 aparecem e anunciam o Evangelho do Reino,
chegou, o reino vem aí, que eles conheciam pelas Escrituras. Era uma boa notícia, ok? Não tem nada a ver com esta boa notícia que Paulo fala aqui na carta aos Coríntios. O evangelho que ele fala na carta aos Coríntios é: Cristo morreu por nós e ressuscitou, e foi sepultado e ressuscitou por nós. Não tem nada a ver com um reino que está para vir. Ok. Os 12 apóstolos foram enviados pelo Senhor a pregar esta boa notícia do reino. Mas nós não. Nós não fomos enviados a pregar o reino, mas fomos enviados a pregar o evangelho da graça. Mateus 10:7, eu quero que vocês vejam com os vossos olhos, por favor. Em Mateus 10:7 nós vemos o Senhor Jesus Cristo chamar a si os 12 apóstolos e dizer-lhes o que é que eles deviam falar. Lemos assim: e indo pregar e dizendo. O Senhor disse o que é que eles deviam pregar. Isto não é da cabeça. Eu, quando estou aqui a pregar, eu estou-vos aqui a pregar agora. Isto não é da minha cabeça. Agora dá-me cá na cabeça, deixa-me cá falar nisto. Não. Eu tenho que ser rigoroso com a Bíblia. Aquela passagem que lemos há pouco do apóstolo Paulo, quando ele fala do Evangelho da Graça, ele diz: vos notifico, irmãos. Ipsis verbis. O Evangelho é isto. Cristo morreu por mim. Foi sepultado por mim. Ressuscitou por mim. Que boa notícia. Ipsis verbis. E é isto que temos que anunciar às pessoas. Ipsis verbis. Não vamos inventar. Quando o Senhor mandou os 12 pregar, isto foi muito antes de Paulo, foi quando ele cá estava na terra, perdão, ele disse: indo e pregai dizendo, é chegado o reino. Eu peço desculpa, mas isto acontece. Tudo bem. Foi-lhes dito a eles o que é que eles têm que pregar. Peço perdão. Eu tenho aqui pastilha, mas pastilha agora não, talvez um pouco de água ajude. Não se distraiam. Eu sei que há alguém... Obrigado, Márcio. Eu sei que há alguém que não está interessado em que isto seja anunciado. Tenho noção disso. Obrigado. Eles não podiam inventar, eles tinham que saber o que é que iam dizer. Senhor, a gente vai, tu estás a dizer, o que é que a gente vai dizer? Isto. Indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. E as pessoas ouviam, os judeus na época, em Israel, epá, que grande notícia. Porque eles sabiam o que os profetas diziam. Ok. Já expliquei o contraste disto com o Evangelho que nós hoje pregamos. Também vos notifico, irmãos, cito, nunca é demais, vos notifico, isto é uma notificação, parece notário, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiveres tal como vos tenho anunciado, se é que não cresce em vão, porque primeiramente, e é isto que ele notifica, vos entreguei o que também recebi. Eu não inventei nada. Aquilo que eu vos entreguei foi isto. E agora é isto que vocês devem entregar aos outros. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E, só para citar, o Dr. Lucas, que era companheiro do apóstolo Paulo, ele era médico, ele escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, e ele diz assim, no capítulo 20, versículo 24, cito, é Paulo que diz estas palavras: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra, com alegria, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele deu um ministério, ele disse: olha Paulo, tenho aqui um serviço para ti, é isto que vais fazer. E foi isso que ele fez com estes crentes, e agora eles devem fazer com os outros. O que é? Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, não é o Evangelho do Reino. Há muitas pessoas que dizem, Evangelho do Reino, Evangelho, é tudo a mesma coisa. Os termos, as palavras mudam, mas é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa e vocês já vão ver que não é a mesma coisa. Já vou mostrar. Não estou aqui a falar de cor.
Ok. Paulo diz que quem não prega, por outras palavras, hoje, no Evangelho da Graça, quem não prega que Cristo morreu pelas pessoas e que foi sepultado por elas e que ressuscitou, não está a pregar o Evangelho da Graça. E isso é grave. Os 12 foram enviados a pregar, certo? O Senhor disse, ide e anunciai dizendo, é chegado o reino dos céus. Foi isso que eles foram dizer. Eles não falaram nada de que Cristo ia morrer. Falaram uma coisa. O Senhor disse-lhes, aquilo que vocês vão dizer às pessoas é, olhem, eu ainda não morri, mas eu vou morrer por elas. Vocês vão dizer isto às pessoas. Não disseram. Mais. A pergunta que se faz, naturalmente, é, o que é que eles então andaram a pregar às pessoas? Não foi o Evangelho da Graça. Eles não pregavam o mesmo que a gente prega. Eles só diziam, é chegado o reino. Boa notícia, é esta. O reino vem aí o reino é chegado, na pessoa do rei. Sabem que a pregação do Evangelho do Reino era a pregação do trono. A pregação do Evangelho da Graça é a pregação da cruz. Mas aqui ainda não tinha havido cruz. Portanto, não podiam pregar isso. A mensagem da cruz, como Paulo diz aos Coríntios, ou a palavra da cruz, a mensagem da cruz. Antigamente havia uma revista que se chamava A Mensagem da Cruz. Quando eu era um jovenzinho crente, convertido há pouco tempo, eu gostava muito dessa revista, A Mensagem da Cruz. O título da revista estava baseado nessa passagem de Coríntios que diz a palavra da cruz ou a mensagem da cruz. Tomem bem atenção. Lucas 18. Quero que leiam. Versículos 31 a 34. Diz assim. Olha. Quando o Senhor lhes disse isto, eles já tinham andado a pregar há muito tempo. Foi em Lucas 6, a passagem que eu mostrei há bocado, que o Senhor disse, ide e pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, está em Mateus 10. Mas o evangelista paralelo, que é Lucas, que também fala disso, e ele, quando diz isto, que estamos em Lucas 18, o Senhor já os tinha enviado, correspondendo àquilo que lemos em Mateus 10, para pregar, é chegado o reino dos céus. E já tinham pregado muito. Eles já tinham dado a pregar. Chegamos a Lucas 18, já muito depois do Senhor os ter enviado. E já depois de eles terem pregado muito às pessoas, é chegado o reino dos céus, sabem o que é que o Senhor diz aqui? Olhem bem, ouçam, leiam com os vossos olhos. Tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém, se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue a gentes, escarnecido, injuriado, cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. Olha o que é que está aqui escrito, tomem bem atenção. E eles nada disto entendiam. E esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Calma aí. Então eles não andaram a pregar o Evangelho? E não dizem que o Evangelho que eles pregavam é o mesmo que eu prego hoje? Então se é o mesmo, como é que eles não percebiam que Cristo tinha que morrer? Porque o Evangelho que eu prego hoje, eu tenho que perceber que Cristo morreu por mim na cruz. Não era o mesmo Evangelho. Desde o capítulo 6, que nós lemos assim no capítulo 6 de Lucas, convocando os seus 12 discípulos, versículo 1 do capítulo 6 de Lucas, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demónios e para curarem as enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Só assim muito rapidamente, quando o Evangelho do Reino era pregado, havia estes milagres. Quando o Evangelho da Graça é pregado, não existem estes milagres. E porquê é que havia estes milagres? Porquê é que as pessoas eram curadas? Porque no reino não vai haver doentes. E isto corroborava o facto de que eles tinham capacidade para curar as enfermidades. Porquê é que os demónios eram expulsos como nunca? O Senhor Jesus Cristo até um dia disse, e agora não tenho aqui apontado, mas ele disse isto, depois de expulsar demónios, sabei que é chegado a vós o reino de Deus. Porque se eu estou a expulsar demónios, o reino de Deus é chegado a vós.
Porquê? Porque quando o reino for estabelecido, os demónios vão ser todos encerrados no abismo, incluindo Satanás. E não vão atormentar as pessoas. Domínio total sobre as trevas. Ok? Convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demónios e para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. Calma aí. Porquê é que aqueles que dizem que o evangelho que eles pregavam é o mesmo que a gente prega, quando vão pregar, eles levam pão, levam dinheiro, têm 2 vestidos, ou seja, têm mais do que uma muda de roupa. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo de vós dali, sacudiu o pé dos vossos pés, antes de me contra eles. É isso que vocês fazem? Quando vocês hoje vão pregar o evangelho da graça e as pessoas rejeitam, vocês sacodem os pés e dizem, não ligo mais. Isso é confundir os evangelhos. Quando a gente prega o evangelho da graça, pregamos 1, 2, 3, 10, 20, 100 vezes. Enquanto eu tiver folga, eu vou pregar. Nunca vou rejeitar a pessoa. Porque Deus também não rejeita. Olha, se Deus não tivesse insistido comigo, eu não estaria aqui a falar-vos hoje. Porque eu andei 1 ano e meio a ouvir e a rejeitar. E outros levaram mais tempo. Outros também levam menos tempo. Não somos todos iguais. Mas imaginem que Deus tinha... Quem me pregou tinha essa... Sabe, uma das pessoas que insistiu muito na minha alma, entre outras, foi o meu tio António, que vocês conheceram, que eu veio aqui pregar várias vezes. E ele nunca desistiu da minha alma, nunca desistiu da minha alma, nunca desistiu da minha alma. Ele bateu-se pela minha alma, do princípio até eu ser salvo. Muito bem. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho. Lá estavam eles a anunciar o Evangelho. É chegado o reino, é chegado o reino. Fazendo curas por toda a parte. As pessoas eram curadas. Sabem que a cidade de Cafarnaum, um dia, quando acordou de manhã, estava toda curada. Foi eu. Cafarnaum, diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo curou todos os enfermos lá em Cafarnaum, e foi uma cidade que não tinha ninguém nas camas dos hospitais. Isso é que havia hospitais. Mas ninguém ficou doente. Incrível isto. O reino estava mesmo para chegar, com o rei. Versículo 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Portanto, como vocês veem, estamos no capítulo 6 de Lucas, quando o Senhor os enviou, e eles foram, e fizeram, e até contaram tudo o que aconteceu, e depois mais à frente, o Senhor vira-se para eles e diz assim, olha, eu vou ter que ir a Jerusalém, eu vou ter que dar a minha vida, e eles não entendiam nada disto. Portanto, não estavam a pregar o Evangelho da Graça, certo? Certo? 2 mais 2, quanto é que é? Ok, continuando. Em Mateus 16, e há passagens paralelas como Marcos 8, 31 a 33, mas Mateus 16, lemos assim. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao 3º dia. Agora reparem bem, o chefe dos apóstolos, sabem quem era o chefe dos apóstolos? Era Pedro. Chefe, entre aspas, mas era o principal dos apóstolos, dos 12, era Pedro. Sabem o que é que ele disse? Depois do Senhor dizer que tinha que morrer lá em Jerusalém, Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Olha, isto não tem nada a ver com o Evangelho da Graça. Porque se isso me fosse dito a mim, disse, Senhor, obrigado porque vais à cruz por mim. Obrigado porque foste à cruz por mim. Que é o que nós fizemos há pouco na ceia do Senhor. Agradecemos por Ele ter morrido por nós. Não íamos dizer, que isso não te aconteça. Evidentemente que para quem pregava o reino, e o reino, é chegado o reino, e as coisas do reino estavam a acontecer, os enfermos estavam a ser curados, os demónios estavam a ser expulsos, e o rei estava ali dentro deles, claro que eles não queriam que ele morresse. Porque estavam à espera do reino. Já tinham ali o rei. Tem lógica. Eles não eram assim tão estúpidos quanto vocês possam pensar. Eles estavam certos. Quem não está certo são aqueles que pensam que aquilo ali é a mesma coisa que aquilo hoje, que temos hoje. Esses é que não estão certos. Não vou chamar estúpidos, porque eu também já fui assim. Também já fui estúpido.
E o Senhor virou-se para ele e disse assim, ele porém voltando-se disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E eles já pregavam desde Mateus capítulo 10, quando lemos isto em Mateus 16, ok? E podíamos correr mais textos na Bíblia, como Marcos 9, 31 e 32, que diz, porque ensinava a seus discípulos e dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Epá, não estamos a perceber esta conversa. Ele diz que vai a Jerusalém, que vai morrer, vai dar a vida. Epá, não estamos a perceber o que é que ele quer dizer com isto. Então, mas ele não veio para reinar. Nós estamos a anunciar o reino. Como é que ele está aqui a dizer que vai morrer? São coisas diferentes, ok? E tinham lógica. Portanto, que evangelho é que eles pregavam não era certamente o que Paulo pregava e que todos devem pregar hoje, que é o evangelho da graça. E quem diz que é tudo a mesma coisa deve pensar nisto. Mais. Tomem agora atenção. Quero que leiam, abram a Bíblia em Mateus 24, 14. E olhem o que é que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, em Mateus 24, 14. Disse isto. Tem que abreviar. Mas eu também, se for assim muito a correr, vocês também não percebem nada. Quer dizer, ficam como os discípulos, eu não sei o que é que ele está para ali a dizer. Mas que o Senhor me ajude, porque isto é mesmo importante. E eu tinha que aproveitar esta oportunidade de falar hoje à igreja, para dizer assim, hoje eles vão ter que ouvir algo diferente, que eles têm que perceber. Eu receio que muitos não percebam nada disto e têm que perceber isto. Porque é segurança para vós, como diz a Bíblia. Em Mateus 24, lemos assim no versículo 14. O Senhor está a falar com os discípulos e diz-lhes isto. E este evangelho do reino, tomem atenção, evangelho do reino, evangelho da graça só aparece com Paulo mais tarde. Vocês não leem o evangelho da graça antes de Paulo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu não vou entrar em detalhes. Só vou cingir-me ao que está escrito. Este evangelho do reino, disse o Senhor, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e quando isso acontecer, vem o fim. E não é o que está lá escrito. Ok. Se o evangelho do reino de que o Senhor está aqui a falar, que ele disse que vai ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e depois vem o fim, se é o mesmo que a gente prega hoje, alguém que me explique aquilo que Paulo escreve aos Colossenses, quando ele diz assim, capítulo 1 da carta aos Colossenses, versículos 5, 6 e 21. Colossenses capítulo 1, versículo 5 diz assim. Ele fala da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Entenda-se, da graça. Ok? Porque a nossa esperança está reservada nos céus. Já agora só um pequeno pormenor. Aqueles a quem o Senhor estava a pregar na terra e que mandou pregar o Evangelho do Reino, a esperança deles era terrena. Ok? A esperança deles era terrena. Só Paulo fala da esperança de celestial. E ele diz, a esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós. E agora andate o que é que ele diz? Como também está em todo o mundo. O Evangelho que Paulo prega, que é o Evangelho da graça, ele diz, está em todo o mundo. E já vai fortificando, como também está entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Se na verdade permanecerdes fundados, depois no versículo 21 mais à frente ele diz isto, se na verdade permanecerdes fundados e firmes da fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado, não apenas a todo o mundo, em todo o mundo, mas a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro deste Evangelho. E a pergunta que eu faço é, das duas uma, se o Evangelho que o Senhor fala que é o Evangelho do Reino, é o mesmo do Evangelho que Paulo fala, que é o Evangelho da Graça, se é a mesma coisa, por que é que o fim não veio? O Senhor disse que quando o Evangelho fosse pregado a todo mundo, vinha ao fim. Paulo diz, já foi pregado a todo mundo. Veio o fim? Não veio. Porquê? Porque não é o mesmo Evangelho. Quando o Evangelho do Reino for pregado a todo mundo, aquele fim que ele ali refere virá.
Este Evangelho da Graça, pregado em todo o mundo, nunca foi dito que vai acontecer um fim de que quer que seja. Estão a ver a diferença? Muito bem. Já agora, eu não disse, mas é assim. Quando o Senhor disse em Mateus 24 que o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim, o Senhor também disse aos apóstolos, naquela altura, ide por todo o mundo, dentro do mesmo Espírito, pregai o Evangelho a toda a criatura. A toda a criatura. Olhem, Paulo diz que foi toda a criatura ouviu. E o fim? Onde é que ele está? Portanto, foi a todo o mundo, a toda a criatura. Estamos a falar de realidades diferentes. Agora, se calhar, faz sentido vocês perceberem o que está em Gálatas capítulo 2. Quando o apóstolo Paulo se converteu, ele teve uma conversão diferente. Quem o evangelizou não foi nenhum crente. Foi o Senhor da Glória que o salvou diretamente. Ele ia a caminho de Damasco, como vocês sabem. E uma luz do céu cegou e falou-lhe. E ele caiu por terra. Caiu por terra, mas caiu no céu. Porque o Senhor salvou. E quando ele se converteu, ele foi 3 anos para a Arábia. Ninguém o viu. Porque o Senhor, enquanto ele esteve na Arábia 3 anos, esteve-lhe a dar revelações do Evangelho da Graça, de tudo o que tem a ver com o Evangelho da Graça, etc. E de que ele depois agora fala nas suas epístolas. E quando ele já tinha aprendido muita coisa que o Senhor lhe tinha ensinado durante 3 anos, atenção, um professor aí catedrático que ensina um aluno durante 3 anos, o indivíduo sabe alguma coisa, mas 3 anos a ser ensinado pelo próprio Senhor deve ser qualquer coisa. Ele saiu catedrático mesmo. E quando ele vem da Arábia, ele vai a Jerusalém. Quem é que estava em Jerusalém? Os apóstolos, os outros. E então nós lemos assim no versículo 1 do capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios. Ei, calma aí. Calma aí. Então o Evangelho não é tudo a mesma coisa? Já vimos que não é. Mas para quem diz que é a mesma coisa, a pergunta que eu faço é: então o Paulo, que acabou de se converter, um neófito, vai expor o Evangelho a Pedro, que já era crente há tanto tempo, e a Tiago e a João? Não devia ser ao contrário. Não devia ser Pedro, Tiago e João. Oh, Paulo, anda cá. Olha, o Evangelho é assim, 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 assim. Não. Foi Paulo que teve que expor o Evangelho que ele, Paulo, pregava, que não era o mesmo que eles pregavam. Expôs o Evangelho que prega entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Evidentemente ele não ia pregar aquilo aos crentes em geral, tinha que pregar aos líderes, senão ia correr em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se tinham intermetido e secretamente entravam a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ele estava preocupado com a verdade do Evangelho. E que a verdade do Evangelho da Graça permanecesse. E diz assim a seguir: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, pareciam ser, mas já não eram, que era Pedro, Tiago e João, quais tenham sido noutro tempo, porque noutro tempo eram alguma coisa, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ou seja, eu uma vez vi um filme, era a preto e branco, nunca mais me esqueço, já há muitos anos. Eu tinha vindo de estar com os crentes. E cheguei à casa do meu pai, e já era tarde, não sei se eram 11h30, perto da meia-noite, que era quando eu chegava à casa. E o meu pai estava a ver televisão, estava a dar esse filme, era para a altura da Páscoa. E era a preto e branco. E eu sentei-me lá ao pé do meu pai, estava a dar o filme, e depois despertou-me a curiosidade por falar da conversão de Paulo. E depois estavam a retratar naquele momento no filme esta parte. E sabem como é que retrataram no filme nesta parte? Diziam: Paulo foi a Jerusalém a receber instruções de Pedro, Tiago e João. E eu, estão-me a chamar cego a mim? Ou eles é que são cegos? Então Paulo é que está a falar-lhes a eles aquilo que ele prega, não é eles que estão a falar a ele. Eles não comunicaram nada a Paulo. Paulo é que comunicou a eles, é o que está aqui escrito. E a passagem diz:
quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Nada me comunicaram, versículo 6, parte final. Antes, pelo contrário, quando viram, Paulo expôs o Evangelho. E eles viram que o Evangelho da incircuncisão, que estava confiado, como estava confiado a mim, como a Pedro... Já estou a ler mal, espera aí. Quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, ok, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão, que me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, até a própria passagem de Gálatas faz diferença. Uma coisa é o Evangelho da circuncisão, outra coisa é o Evangelho da incircuncisão. Dois evangelhos diferentes. O da circuncisão era o do reino. Circuncisão tem a ver com os judeus, que são circuncidados, ok? E o da incircuncisão é o Evangelho da graça. Paulo é o apóstolo de gentios, os gentios são incircuncidados, chamado Evangelho de incircuncisão. Dois evangelhos diferentes. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, isso operou também com eficácia para com os gentios, e conhecendo, portanto, eles viram e conheceram. Viram, e agora lemos, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destas da comunhão, ou seja, eles viram, eles conheceram e concordaram. Estás certo, Paulo. A gente compreende o que tu disseste. Está ok. Agora toma atenção. Deram-nos as destas da comunhão comigo e com Barnabé para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Eles aos judeus, nós aos gentios. Só uma coisa por honor. O Senhor não os tinha mandado ir por todo o mundo, aos 12. Não tinha dito, e de batizar as nações. Então e agora eles tomam a decisão unilateral, de dizer, Paulo, tu é que vais aos gentios, nós ficamos com a circuncisão. O que é que aconteceu? Deus pôs a mão no assunto e mudou tudo. Não tenho tempo para entrar em muitos pormenores, mas quero dizer isto. Eles só pediram uma coisa, uma recomendação que eles deram a Paulo. Recomendando-nos, versículo 10, somente, que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E ele apenas disse isto, olha, Pedro disse isto, Tiago e João disseram isto, Paulo, há uma coisa só que eu te quero pedir, nós vos queremos pedir-te, lembra-te dos pobres. Porquê isto? Porque o programa estava a mudar. E no Evangelho do Reino, que eles pregavam, as pessoas tinham tudo em comum. Há pessoas que dizem assim, quando o Senhor falou ao jovem rico, disse, olha, ó jovem, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, vem e segue-me. E ele ficou muito triste e foi-se embora, não quis. E há pessoas que pensam que o Senhor estava a testar a fé do jovem, não sei, não estava a testar fé nenhuma. A regra era essa, quem cresce deixava tudo. Tudo. Ele tinha que vender tudo para entrar naquela igreja do reino. Tinha que vender tudo. Porque logo a seguir, se vocês lerem a passagem, está em Mateus 19, leiam para ler 20 e tal, vocês chegam a uma certa altura e os 12 estavam a assistir aquilo. Viram o jovem chegar, viram o jovem falar com o Senhor, viram a resposta, viram a decisão, e quando ele se foi embora, o jovem disseram-se os 12 apóstolos, Senhor, e nós? Nós que deixámos tudo e te seguimos, o que é que nós vamos receber? Outra vez, deixámos tudo. Mateus não era cobrador de impostos, não deixou. Pedro e os outros não eram pescadores, não deixaram as redes. Todos os que tinham trabalho não deixaram o trabalho que tinham. Não tenho tempo agora, mas lê Atos 2, versículo 42, 43, 44, 46. E vejam que todos os crentes em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, todos, está lá todos. Podem ir lá confirmar depois. Tinham tudo, não é algumas coisas, tudo em comum. O programa agora muda. O Evangelho agora é outro. O reino já não vai ser estabelecido agora, porque a nação de Israel rejeitou o rei e rejeitou o reino. O Senhor introduziu a dispensação da graça com o Evangelho da graça. Aquele programa desmoronou-se. As pessoas que tinham deixado tudo ficaram sem nada. E agora? Os pobres em Jerusalém, lembra-te deles. E por isso é que vocês veem Paulo nas epístolas preocupado em tirar coletas para suprir as necessidades dos pobres em Jerusalém. Ok? Eu vou já terminar. Só mais um bocadinho que eu já termino.
Ok? Já expliquei tudo. Aquela passagem que eu estava a dizer está em Atos 2, 44 e 45, mas, para ser mais rigoroso, tinham tudo em comum. E também existe outra que é 4, 32 a 35, que eles tinham tudo em comum na época, tinham tudo em comum. Já agora só um pequeno pormenor. Aqueles que dizem que o Evangelho é tudo a mesma coisa, eu gostava de lhes fazer uma pergunta. Porquê é que eles não têm tudo em comum? Só interessa as curas e as línguas e essas coisas, então e o resto não conta? É que eles tinham tudo em comum. Porquê é que agora não há crentes a ter tudo em comum? Não funciona. O Evangelho é diferente. Tenho aqui mais outro pormenor, mas não interessa, que é para não fazer confusão. Vou adiantar, porque a hora da Páscoa passada. Vou terminar com Marcos, capítulo 16. Marcos 16, e a partir do versículo 17 e 18, estes dois versículos dizem assim. Tomem atenção, hein? Isto começa com o Senhor Jesus Cristo dizer, no versículo anterior, em versículo 16, ele dizer, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, que era o Evangelho do Reino. E disse aos 12, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E sabem o que é que nós lemos no versículo 17, em relação à pregação deste Evangelho, que é o Evangelho do Reino? Estes sinais seguirão aos que crerem. Porque eu não li o versículo a seguir que diz, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. O crer é para a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Salvo depois de crer. Ok? E estes sinais vão surgir aos que crerem. Porquê é que os que creem hoje não têm estes sinais? Isto era uma evidência de que aquilo era real. Na altura tinham. O que é que tinham? Em meu nome expulsaram demónios, falaram novas línguas, todos, não é alguns. Quem crer, estes sinais seguir-se aos que crerem. Pegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Entretanto, como vocês sabem, o Senhor mudou porque a nação de Israel rejeitou o rei e o reino, e o Senhor mudou os planos, chamou Paulo, naquelas circunstâncias que vocês sabem, dá-lhe o Evangelho da Graça, e Paulo escreve aos Coríntios mais tarde e diz assim, ouçam só, 1 Coríntios 12, 30, ele diz assim, têm todos o dom de curar. O que aconteceu? Antes todos curavam. Porquê que agora já não curam todos? Têm todos o dom de curar? Outra pergunta. Falam todos diversas línguas? Antes, um dos sinais para quem cresce era falar novas línguas. Então agora já não falam todos? Já não curam todos? Sabem que o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, bebe um pouco de vinho e de água por causa das tuas constantes, frequentes enfermidades. Enfermidades frequentes? Por que é que ele não foi curado? Epafrodito chegou quase à morte, muito doente, diz Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 25 a 27. A outra passagem está em 1 Timóteo 5, 23. E quanto a Trófimo, ele diz no capítulo 4, versículo 20 da 2 a Timóteo, deixei Trófimo doente em Mileto. Porquê é que não o curou? E porquê é que ele não se curou a si próprio? Tem um espinho na carne, 3 vezes orei ao Senhor e o Senhor disse, olha Paulo, a minha graça te basta. Porquê é que ele não foi curado? Porque mudou tudo isso. Quando ele chega ao capítulo 13 da Carta aos Coríntios, está no capítulo 12, ele diz, falam todas línguas, curam todos. Chegou ao capítulo 13 assim, havendo línguas, capítulo 13, versículo 8, havendo línguas, cessarão. Tudo isso parou. Já não faz sentido agora. E como o Dário explicou há dias no estudo bíblico muito bem, se vocês lerem a carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, 13, 14, vocês vão ver que o apóstolo Paulo diz que agora, quando ainda havia línguas que iam cessar, era preciso intérprete, porque já ninguém entendia o que eles diziam. Mudança.
Para terminar mesmo. Epá, isto é duro. Eu meti-me numa aventura muito grande, mas é importante para todos vós. O que é que o Senhor disse em Marcos 16 aos discípulos? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O que é que o Senhor disse? Que era preciso crer e ser batizado para ser salvo. Salvação só depois de crer e ser batizado. Quando os apóstolos foram cumprir esse mandamento do Senhor, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, Pedro estava a pregar aos judeus, lá em Jerusalém. E eles ficaram todos convictos e perguntaram: varões, o que faremos? O que é que vamos fazer perante aquilo que tu pregaste? E sabem o que é que Pedro disse? Atos 2, 37 e 38. Ele disse assim: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Não há perdão sem arrependimento, fé, batismo. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Os crentes de Éfeso, como é que receberam o Espírito Santo? Foi depois de se arrependerem, crerem, serem batizados que receberam o Espírito Santo? Não. Os crentes de Éfeso, que eu já citei há bocado, estavam em Cristo, depois que ouviram a palavra da verdade e, tendo nele crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Crer, somente, foram selados. Não há ali batismo nenhum pelo meio. Ok? Agora, esta pergunta que os judeus fizeram a Pedro, em Atos 2,37, 2,36, 37, que faremos, varões e irmãos, que faremos? Quando chegam mais à frente, Paulo entra em cena, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E no versículo 31, vocês vão encontrar o carcereiro de Filipos, que ficou impressionado com o testemunho de Paulo e Silas, que já estava a pregar o Evangelho da Graça. E ele fez uma pergunta igual: senhores, o que é que eu faço para ser salvo? É que eles perguntaram: o que é que eu faço? E ele disse: arrependei-vos, cada um de vocês seja batizado para perdão dos pecados. O que é que Paulo disse ao carcereiro? Disse a mesma coisa? Não. Ele estava a pregar o Evangelho da Graça, era diferente. Sabe o que é que ele disse? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Para terminar mesmo, não posso deixar de terminar como quando comecei, quase. Não confundamos, por favor, o canto do quadro com um quadro que canta, ok? Vejamos a diferença entre Evangelho da Graça e Evangelho do Reino. Que o Senhor vos abençoe a todos e estamos juntos. Amém.